Olá, alunos da primeira série, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 18. No objeto de conhecimento, composição e organização dos seres vivos, fundamentos da ecologia, composição, dinâmica e evolução da atmosfera terrestre, astrofísica, métodos para determinação das propriedades físico-químicas de plantas e estrelas, e no detalhamento, meio ambiente e ações sustentáveis. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para a gente começar a nossa aula, vamos primeiro identificar o que seria o termo sustentabilidade. Eu tenho certeza que você já ouviu esse termo aí em algum momento da sua vida, né, aí pela escola. Pois bem, o que significa sustentabilidade? A gente precisa lembrar aí que tem a ver com o meio ambiente, né? Mas a gente também precisa lembrar que o meio ambiente não é aquele espaço lá fora, aonde tem os animais, aonde tem as plantas, né? É qualquer espaço que seja aí ocupado por seres vivos, inclusive aí a sua sala de aula, a sua casa, aonde você estiver também é meio ambiente. E por isso a gente precisa lembrar que precisamos sim preservar o meio ambiente por esses elementos naturais, né, como os animais, as plantas, os rios, o solo, né, tudo isso aí que a gente chama de natureza, mas também por nós mesmos, porque nós estamos incluídos aí, né, no meio ambiente. Nós também somos seres vivos e dependemos do equilíbrio da natureza tanto quanto os outros seres vivos. Então a gente precisa pensar primeiramente nisso, né? E para a gente dar continuidade, aí a gente vai ver ao longo da nossa aula que a sustentabilidade ela é importante por vários aspectos que a gente precisa analisar. Então você vai aprofundar esse conhecimento sobre esse termo sustentabilidade, vai identificar o que ele é, mas também vai observar aí outras nuances dentro desse termo e de tudo que diz respeito a ele, certo? Então, para a gente começar, nós vamos observar aí que a sustentabilidade ela está baseada aí num tripé, ou seja, em 3 pilares principais. Você observa aí, olha, que a sustentabilidade ela é um conceito que envolve o uso responsável dos recursos naturais, de modo que as futuras gerações possam continuar a usufruir desses recursos. Então, olha só, presta atenção. A sustentabilidade ela vai ser aí tudo aquilo que vai envolver os recursos naturais que a gente possa utilizar de uma maneira que não vai acabar na nossa geração, mas que vai continuar nas gerações futuras, porque as gerações futuras também precisam, né, usufruir desses recursos. Então ela visa garantir que as necessidades do presente sejam atendidas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades, né? E aí ela vai ser baseada em 3 pilares principais. O primeiro aí é o econômico, social e ambiental. Não basta a gente falar de sustentabilidade, de preservar a natureza, se a gente não levar em consideração a sociedade, né? Então as pessoas dependem desses recursos, não dá para simplesmente bloquear o uso deles e esquecer que nós necessitamos aí retirar a nossa alimentação, né, e tudo mais. Algumas pessoas também dependem economicamente desses recursos, então a gente também precisa analisar tudo isso, né? Então, voltando lá para a gente entender esse tripé ou essa base aí, nesses 3 pilares. A gente está falando ainda também do pilar ambiental. Então, a gente pensa no ambiental, mas a gente também tem que pensar no social e no econômico. Quando essas 3 esferas aí se unem, né, e estão equilibradas, aí sim a gente pode falar de sustentabilidade. Se a gente tirar um elemento desses, vamos tirar aí, por exemplo, o ambiental,
ou social ou econômico, já não vai ter mais a sustentabilidade, tá? Ela precisa aí ser suportável, ela precisa aí, né, ser equilibrada e também viável, porque senão a gente não consegue manter de fato a sustentabilidade, né? E para a gente aí continuar, a gente vai aprofundar um pouquinho aí esses 3 pilares, né? Então a gente vai ver cada um deles para você entender bem aprofundado aí. Então a gente vai falar primeiro da sustentabilidade ambiental, que ela vai envolver aí práticas que protegem o meio ambiente, como a redução do uso de recursos naturais, o uso de energias renováveis e a redução da poluição. Então esses exemplos aí, né, a gente pode observar que a gente vai ter aí um plantio de árvores, a gente vai ter o uso de energia solar, de reciclagem. Por quê? Se a gente fala de recurso natural, a gente tem que entender que alguns deles não vão se renovar. Por exemplo, o petróleo, que ele foi gerado por muitos e muitos anos, aquelas condições são muito específicas, não dá para a gente reproduzir isso, né? Então esse recurso ele vai ser finito, alguma hora ele vai acabar. Então a gente tem que pensar em soluções para substituir ele, sem que a gente tenha aí uma degradação do ambiente. E aí a gente vai ter como alternativa as fontes de energia renováveis. A gente pode citar aí o uso da energia solar, como você está vendo aí na imagem, são as placas solares, né? Elas vão captar a energia luminosa do sol e transformar numa energia elétrica. É um uso responsável desse recurso que é natural, está disponível para todos nós, né? E não vai poluir o meio ambiente, né? Então vai contribuir para que o ambiente esteja em equilíbrio, tá certo? Então é importante a gente pensar nesse lado aí da sustentabilidade ambiental. E a gente tem ainda a sustentabilidade social, que vai envolver aí, né, a sociedade, todos nós que compomos aí a sociedade também precisamos, né, praticar a sustentabilidade e dependemos dessa sustentabilidade social. Então, o que seria isso? Ela está relacionada à promoção do bem-estar humano, à equidade e justiça social, né? Para que não haja ali aquele desequilíbrio onde alguns são mais ricos e outros são mais pobres, né? Então, ou seja, a gente precisa estabelecer ali uma equidade, uma justiça social, né? Também vai incluir o acesso igualitário a recursos, à educação, à saúde, além de garantir condições de vida dignas para todos, né? Parece algo assim muito distante, porque se a gente observa na nossa sociedade, a gente vê diferentes, né? A gente vê diferenças entre algumas famílias, entre algumas regiões, né, do nosso país, entre até mesmo regiões nos nossos bairros, a gente observa aí essa diferença social. E aí a gente precisa alcançar, né, precisamos pensar em maneiras de estabelecer aí essa justiça para que todos tenham acesso aos mesmos recursos, à mesma educação, aos mesmos meios de promover a sua saúde, de cuidar dela. Então tudo isso tem a ver com a sustentabilidade social, né? Então precisamos pensar aí em soluções cada vez melhores. E a gente também vai ver que existe o outro lado aí, a sustentabilidade econômica. Ela já vai envolver práticas que asseguram a prosperidade econômica a longo prazo, como a criação de empregos verdes, o desenvolvimento de tecnologias limpas e o comércio justo. Então a ideia aí vai ser garantir que a economia cresça de forma aí equilibrada e que beneficie a todos. Então não é que você não possa tirar o seu sustento, né, de tudo aquilo que nós necessitamos, a gente precisa de um emprego, a gente precisa aí de tecnologia, mas a gente precisa pensar que essa economia ela deve estar aí equilibrada e não vai causar desequilíbrio e degradação ao meio ambiente. Pelo contrário, nós podemos tirar sim ali o proveito de tudo isso que a natureza nos oferece sem degradar, né? Mas para isso é preciso aí haver uma preocupação não só dos cidadãos, mas também, né, de autoridades, dos governantes. Então por isso a gente precisa até mesmo cobrar deles, né, que essa justiça aí seja feita, certo? E a gente está vendo aí, né, não é de hoje que você observa, né, que a nossa natureza tem sido degradada justamente por nós não nos importarmos
com essa questão, né, de economia, de cidadania, de ambiente, ou seja, de sustentabilidade, tá? Então a gente vai ver aí a importância das nossas ações, como elas impactam no meio ambiente, né? E como a gente pode reverter também tudo isso. Então as ações sustentáveis, elas são fundamentais para garantir a sobrevivência do planeta e o bem-estar das futuras gerações. Você está observando aí nessa imagem, né? É muito comum a gente ver uma imagem como essa, em que você tem ali o espaço, né, reservado ali, onde tem a natureza preservada, mas tem também a degradação, ou seja, a derrubada de árvores, o desmatamento, as queimadas, né, a mineração ilegal. Tudo isso são ações humanas que vão degradar o meio ambiente. E com isso, gente, só quem sai prejudicado também, né? Não é só os seres vivos que vivem ali nessa área, né? Mas nós também, enquanto seres humanos, somos prejudicados. Primeiro pela poluição, né? Que vai trazer aí para a atmosfera, as queimadas vão trazer aí poluição, né? E isso vai causar problemas de saúde. A gente vai ter até mesmo organismos, micro-organismos que antes viviam em animais ali dessa floresta, que vão migrar daí, né, que vão sair daí dessa floresta, do seu habitat natural, e vão cada vez mais chegar próximo dos seres humanos. Com isso a gente vai observar aí uma crescente, né, um crescente número de doenças causadas por micro-organismos que antes só existiam nos animais ali silvestres. Então é uma preocupação também de saúde, né? Sem a adoção aí de práticas sustentáveis, os recursos naturais, né, eles podem se esgotar até o momento que a gente não vai ter mais, o que levaria aí a graves consequências ambientais, graves consequências econômicas e também sociais, né? Então a gente precisa sempre pensar aí por esse lado, que nós temos, né, que preservar esse lugar, esse meio ambiente, porque nós também fazemos parte dele. E não é só nesses locais onde a gente tem aí vegetação, mata fechada, mas também na nossa cidade, no nosso cotidiano, na nossa escola, na nossa residência. Todos nós podemos ter aí atitudes que são práticas e que vão aí garantir que a gente possa, né, trazer esse equilíbrio. Se a gente tiver uma boa vontade, a gente consegue sim reverter aí algumas ações que o ser humano tem tomado, né, algumas atitudes que o ser humano tem tomado e que vai acabar aí culminando, né, nessa degradação ambiental. E a gente vai ver alguns exemplos práticos que você mesmo pode colocar em prática, né, que você mesmo pode adotar aí algumas atitudes para que haja ali, né, um melhor equilíbrio, né, uma sustentabilidade aí também no seu dia a dia. Então a gente pode reduzir aí o consumo de energia, de água, né? Então você observa aí que na sua casa você tem desperdiçado água, você está deixando aquela torneira ali aberta, né? E derramando água sem aí se preocupar, né? Ou sai de casa e deixa todas as luzes acesas. Tudo isso pode ser mudado, né, com pequenos hábitos. Então você pode sim garantir que você vai reduzir esse consumo, que vai refletir até mesmo no bolso, né, nas contas aí que vão ser pagas. A gente também pode reciclar e reutilizar materiais. Todos nós aí consumimos produtos que são de plástico, de papel, né, que podem aí ser reciclados, que podem ser levados para reciclagem, mas que também pode ser reutilizado. Então você dá uma nova cara para aquele objeto, dá um novo uso para ele. Tudo isso vai contribuir para que a gente tenha aí menos resíduos na natureza, né? Então são ações que você pode adotar para o seu dia a dia. A gente também pode optar por produtos orgânicos de comércio justo, tá? Então sempre procurar aquele produtor, aquele agricultor que cultiva, né, os alimentos ali de forma orgânica, ou seja, que não vai utilizar agrotóxicos, que não vai utilizar substâncias químicas que vão aí contaminar a água, contaminar o solo e contaminar também a saúde daquela pessoa que está consumindo aquele alimento. A gente também pode usar transporte público e meios de transporte não poluentes. Por exemplo, adotar aí a bicicleta no lugar de motos, né, no lugar de carros. Quem sabe combinar aí uma carona, né, com aquela pessoa que vai sozinha no carro e também cobrar as nossas autoridades para que haja melhoria, né, mais investimentos nos transportes públicos, para que a gente possa aí ter mais segurança, né, na hora de utilizar.
pode também aí, ó, participar de campanhas de conscientização ambiental. Por que não, né? Aí na sua escola você pode reunir aí um grupo de pessoas que são interessadas no mesmo assunto e promover campanhas de conscientização. Existem até mesmo aquelas que são promovidas por meio da internet, então você também pode participar e contribuir assim, né, com esses exemplos, com essas ações sustentáveis no seu dia a dia. A gente vai ver aí que dá para adotar outras formas de vida que também são sustentáveis, né? Como, por exemplo, a agricultura. Então, aqui na nossa região é bem comum que as pessoas cultivem o próprio alimento, né? Que façam aí a sua própria horta e muitas vezes até comercializem o produto, né, orgânico que foi gerado. Então, essa agricultura sustentável, ela é um sistema de produção de alimentos que protege o meio ambiente, que promove a justiça social e sustenta a economia. Então, quando a gente está falando de uma agricultura sustentável, quer dizer que ela vai utilizar métodos que vão minimizar o uso de produtos químicos, vão conservar a água e vão proteger a biodiversidade. Quer dizer, quando você faz aí uma agricultura que não coloca agrotóxicos, não vai poluir aí a água, não vai poluir o solo, não vai trazer prejuízos à saúde daquelas pessoas que estão tanto manipulando também aquela plantação, aquele cultivo, mas também aquela pessoa que vai consumir, né? Então sempre opte por fazer a sua horta orgânica aí na sua casa, né? Tenho certeza que é até terapêutico e que vai ajudar aí até mesmo, né, na economia da família. A gente tem também aí a energia renovável, né? A gente tem que pensar em formas alternativas de energia. Então a gente vai pensar aí nas energias renováveis. Então como é que funciona? A gente pode citar aí como exemplo a energia solar, a energia eólica e a hidrelétrica. São essenciais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, né, e diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Então a gente já falou aí da energia solar, né, que a gente pode captar a energia do sol, né? É muito comum aqui na nossa região. Seria o ideal que nós adotássemos esse tipo de produção de energia. E a gente tem que lembrar aí que no nosso país a maior parte da energia ela é fornecida e ela é produzida por hidrelétricas, que é considerada uma energia renovável, mas nem sempre é uma energia limpa, porque muitas vezes a implantação dessas usinas de hidrelétricas elas vão causar aí impactos, né, no meio ambiente. Mas a gente pode ter também, olha, a energia eólica, o que você está vendo aí, né, essa espécie de catavento que você está vendo na imagem, são usinas eólicas, são geradores de energia que funcionam a partir da movimentação das hélices, né, a partir do ar. Então, o vento que passa aí, né, vai movimentar essa hélice, vai gerar energia que vai ser distribuída aí para as residências, para os comércios, por exemplo, né? E por que ela é considerada limpa? Porque ela não vai causar grandes impactos ambientais aí nesses locais, né? É uma energia renovável, porque afinal de contas o vento está disponível aí na natureza também, mas é bem comum que essas usinas aí eólicas elas sejam implantadas em lugares litorâneos, né? Como por exemplo regiões aí do nosso país, no Nordeste, né? Então é mais comum a gente observar nesses lugares. Então essa transição aí de uma energia não limpa, de uma energia não renovável, para uma energia aí limpa, né? Elas são aí uma das principais ações para mitigar, ou seja, diminuir as mudanças climáticas também, né? A gente precisa pensar nisso. Você já deve ter observado aí que o nosso clima não é mais o mesmo, né? Que a gente observa aí em vários locais do mundo que existem diversas catástrofes acontecendo por conta dessas mudanças climáticas, né? Então, você pensar no meio ambiente também é garantir que essas ações, né, que essas mudanças, elas sejam reduzidas aí ao longo do tempo. A gente precisa pensar também na conservação da água. Esse não é um assunto também novo, né? Não é recente, a gente sempre fala sobre isso, porque a água ela é um recurso vital, certo? Mas ela é limitada, infelizmente. Então, o nosso planeta ele tem bastante água, mas muito dessa água não é potável, ela não vai ser própria para o uso. Então, da pouca água que a gente tem aí doce, né, dos nossos rios, dos nossos igarapés,
tem sido contaminado pelo lixo, né? Pelas pessoas não terem essa consciência de preservar esses locais. Então, você está observando aí na imagem que é algo que é muito comum, infelizmente, nos grandes centros, né? Nas grandes cidades. E, infelizmente, a gente observa até mesmo em algumas cidades do interior, né? Do nosso estado, em que as pessoas elas não pensam que quando você joga ali um resíduo no rio, ele não vai sumir, gente. Ele vai permanecer lá, ele vai contaminar essa água. E daqui a pouco a gente não vai ter mais esse recurso, né? Porque ele vai estar poluído. Então é preciso a gente pensar bem, né, no que fazer com esses resíduos para não deixar a água contaminada. Assim também como colocar, né, agrotóxicos nos alimentos vai influenciar também aí na questão da água, né? Ou seja, na poluição da água. Então conservar, né, essa conservação da água, ela vai envolver práticas como a captação de água da chuva, por exemplo, né? Você pode reutilizar a água da chuva no seu dia a dia para lavar aí o seu pátio, né, para evitar de consumir aquela água que seria potável. O uso suficiente de água em atividades agrícolas, né, até mesmo as atividades agrícolas podem sim economizar água, e a redução do consumo doméstico, ou seja, isso passa aí pelo seu uso durante o dia a dia, né? Será que o banho está durando mais do que devia, né? Será que eu posso aí aproveitar a água de uma maneira mais inteligente na nossa residência, né? Então são questões aí para a gente pensar e colocar em prática. A gente vai falar um pouquinho aí sobre os resíduos também, né? O que são resíduos? É tudo aquilo que você consome e que você descarta, né? Então, por exemplo, aquele refrigerante, aquela embalagem de plástica, né, que você utilizou na sua casa, que você consumiu o que estava dentro do recipiente e o que gerou ali, né, foi o que a gente chama de lixo, mas na verdade nem tudo é lixo, tá? A gente chama de resíduo porque ele pode ser processado, ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado, né? Então esses resíduos precisam também, aí a gente precisa pensar também como a gente vai reduzir esses resíduos. Então reduzir, reutilizar e reciclar, né, fazem parte aí dos R's da sustentabilidade. E eles são práticas fundamentais para diminuir a quantidade de lixo que vai para os aterros e vai para os oceanos e até mesmo os nossos rios, né? Você está vendo aí esse diagrama colorido que representa os 5 R's da sustentabilidade. E aí você pode memorizar eles com os dedos da sua mão, olha. Então são 5 dedos, 5 R's para você memorizar aí. Reciclar, né? Você precisa reciclar tudo aquilo que pode ser reciclado, como por exemplo, plástico, papel, metal, vidro, né? Podem ser resíduos recicláveis. Você pode recusar, ou seja, vai naquele supermercado, né? Tem lá a sacola plástica, você pode recusar aquela embalagem plástica e usar uma retornável, tá? Você também pode reduzir o consumo, né? Quer dizer, você vai pensar, será que eu preciso mesmo comprar mais um item daquele que eu tenho igual lá na minha casa, né? Então a gente pode pensar aí nessa redução. Pode reutilizar, né, aqueles objetos que não estão quebrados, mas que podem aí ter uma nova cara, um novo uso, né? Então reutilizar também faz parte aí da sustentabilidade e repensar, né? Pensar sempre 2 vezes, 3 vezes em tudo aquilo que você vai consumir, porque a forma como você consome diz para o mercado, para a indústria, tudo aquilo que a gente está precisando ou está querendo, e eles lucram em cima disso, né? E produzem cada vez mais resíduos e poluentes. Então, se nós, enquanto sociedade, repensarmos a nossa maneira de consumir, isso também vai impactar aí, né, na cadeia de geração de resíduos. Então, tudo isso são formas de pensar, né, na sustentabilidade. Então, decorou aí, né, com esses 5 R's da sustentabilidade, então espero que você tenha decorado. E a gente está vendo aí também sobre o consumo, acabamos de falar sobre isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o consumo consciente, que vai o quê? Vai envolver escolhas que consideram o impacto ambiental e social dos produtos que nós compramos. É isso que a gente acabou de falar, né? Muitas vezes a gente quer ter aí 10 sapatos, 10 bolsas, né? Quer comprar aí
não sei, de repente um alimento em grande quantidade, né, que vai gerar, como por exemplo os fast foods, que vêm em várias embalagens de isopor, de papel, de plástico. Então tudo isso vai gerar impactos para o meio ambiente que a gente precisa repensar, né? Então consumir demais vai gerar cada vez mais resíduos e vai gerar cada vez mais poluição para o meio ambiente, porque esse excesso de resíduos nem sempre vão conseguir ser reciclados, reutilizados, né, ser processados aí, então eles vão parar direto, né, em locais inapropriados, como os aterros sanitários, vão acabar parando aí nos rios, nos oceanos, né, que vai impactar aquele ecossistema, vai comprometer a saúde dos animais, e aí a gente vê, né, tudo que nós temos presenciado. Então, optar por produtos locais é uma das formas aí de você consumir conscientemente. Evitar os desperdícios também é uma das formas. Preferir produtos que são mais duráveis, né? São algumas das atitudes que a gente pode ter aí e vai fazer diferença no nosso dia a dia, né? Então tudo isso está envolvido aí com a educação ambiental. E a gente precisa aí pensar na importância de promover a educação ambiental. Então, só o fato de você estar aprendendo aí um pouquinho sobre esses termos já é educação ambiental e você precisa passar eles aí para frente, né? Ou seja, você precisa replicar esse conhecimento para a sua família, na sua escola, na sua comunidade. Então, a educação ambiental ela é essencial para formar cidadãos que são conscientes, que são responsáveis, que compreendem aí a importância da sustentabilidade e que vão atuar em prol da preservação do meio ambiente. Então, você pode ser esse agente aí de preservação. E ela deve ser integrada em todas as disciplinas e faixas etárias. Então, não é só a criancinha pequenininha que está lá no pré-escolar que vai aprender, né? Mas os alunos do ensino médio, os alunos da graduação também precisam aprender. E isso tem que estar em toda a comunidade, né? Inserido em todas as faixas etárias, certo? Então, por isso que é importante a gente pensar, né, nessa questão da educação ambiental. E a gente vai ver aí algumas ações que podem ser, inclusive, aí adaptadas para a sua escola, no seu cotidiano. Então, a escola ela é um excelente lugar para praticar e promover a sustentabilidade. Então, a gente pode desenvolver aí projetos como reciclagem, hortas escolares e campanhas de conscientização, que são formas aí de engajar os alunos e a comunidade na escola, né, a comunidade escolar, na causa ambiental. Então isso quer dizer que esses projetos que você vai aí desenvolver na sua escola, eles podem ser muito bons, né? Parece assim algo já ultrapassado, batido, mas que são muito importantes porque a gente sempre precisa atualizar o nosso conhecimento a respeito desse assunto, né? Então praticar ali a horta, né? Você pode promover uma horta sustentável, uma horta vertical, né? Diferente aí na sua escola, são maneiras de você estabelecer essa educação ambiental, certo? E aí a gente está vendo que todos esses conceitos, né, eles vão aí se unir e vão aí dar para a gente, né, essa consciência a respeito do meio ambiente, que a gente precisa sempre lembrar que promover a sustentabilidade é garantir que a gente vai utilizar esses recursos no presente sem comprometer as gerações futuras que também vão precisar desses recursos, né? Então você aprendeu aí nessa aula o que é sustentabilidade, como a gente pode praticar a sustentabilidade no nosso dia a dia, como a gente pode pensar a respeito dela, e isso é muito importante. Eu espero que você tenha aí compreendido, né, todos esses conceitos, que não tenha ficado nenhuma dúvida, e até a nossa próxima aula.